Eu vou fazer um corte agora, corta Caio, e eu vou fazer uma abordagem de um assunto que não me apraz, né? Não me apraz, mas temos que fazer. É o fato do que ocorreu hoje em Fortaleza, corta Caio. O que aconteceu em Fortaleza, por ironia, cidade do Caio. As vítimas fatais foram Raimundo Bonifácio do Nascimento, 43 anos, casado, um filho, se não me engano, e Márcio Hélio Almeida de Souza, 53 anos, casado, dois filhos. O autor, essas foram as vítimas, dois policiais rodoviários federais. O autor foi Wagner Quirino da Silva, 31 anos, sem antecedentes criminais, aparentemente, pelo que foi levantado. E tem um policial militar de folga, que com todas as críticas, com todos os problemas, nunca nega um fogo para a sociedade, mesmo estando de folga, que abateu o Wagner Quirino da Silva. Primeiro, o que a gente pode falar para essas famílias enlutadas e para esses servidores públicos que saíram para fazer o seu trabalho de forma digna e morrem desse jeito. Tá? O crime aconteceu lá na BR-116, no quilômetro 6, próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. Eu não sou dono da verdade, não sou primo do dono da verdade, mas eu sou um curioso da vida e estudioso. E a gente faz, quando a gente vê uma situação dessa, banal, fortuita, que acontece a toda hora, a gente tem que analisar. Então, eu fiz um joguinho dos 7 erros, depois no final deram 8. O joguinho dos 7 erros, por que esses policiais rodoviários morreram covardemente executados. Porque a gente tem que, primeiro, lavar a cara da hipocrisia da sociedade. Policiamento de rua é um negócio pesado, não é para qualquer um. Aqui ou na Suíça. Porque esse cara, aparentemente, nem marginal era. Era um cara que poderia estar em surto psicótico, por excesso de drogas, por excesso de coisas. E isso acontece aqui na Europa, em qualquer lugar. Então não adianta a igualdade, o amor, a fraternidade. Somos todos iguais nessa noite, não somos. Eu fiz um jogo dos 7 erros, sem ordem, por favor. O primeiro grande erro daquela abordagem, o primeiro grande erro que aconteceu ali e que acontece todos os dias com os agentes de segurança pública do Brasil, sem exceção, é o medo de perder o distintivo. Sim. O judiciário brasileiro, a mídia brasileira, a imprensa brasileira, a narrativa oficial do Brasil transformou o policial num bandido. Transformou o policial no vilão da história. Se tem um entrevero, se tem uma briga, se tem uma confusão, se tem alguma coisa errada e tem um policial, de antemão a sociedade já sabe que o policial que está errado. Então, um policial hoje anda com a arma quase para decoração. Porque ele tem ainda mais um patrulheiro rodoviário federal, um policial rodoviário federal. Ele ganha bem mais que a média salarial dos policiais, ganha infinitamente mais do que os PMs. Tá? Ele, quando puxar uma arma, ele tem que saber que o filho dele está na escola, a filha dele está na faculdade, que ele está ali para ganhar o dinheiro dele e que se ele apertar o gatilho, ele pode perder tudo isso e ainda ir preso. Tá? Esse é um grande erro. Esse é um erro nosso, de todos nós. Nós somos os culpados por isso. Porque todo mundo acha que o oposto da barbárie é a bananice.
E não é. O oposto da barbárie é a ordem. E a ordem tem que ser feita de qualquer forma, mesmo que seja com um tiro neutralizante. Se fatal for, nada se pode fazer. Se aquele corpo estivesse caído no chão, agora seria de um negro desempregado que foi morto covardemente por 2 policiais despreparados. E eles estão caídos no chão, mortos. Perderam a vida, perderam a família os perdeu, deixaram a marca. Não estou aqui sendo piega, não. Eu não estou aqui para ser da pena nem porra nenhuma, não sou lambe-saco de ninguém, não. Eu falo a real, eu falo o que vem no peito, no coração. Tá? Então existe esse medo social, essa situação. Se eu fosse o oposto, se eles tivessem abatido, iam dizer que o cara só estava andando entre os carros. O cara só estava andando entre os carros. E 2 policiais selvagens, covardes, ainda com capacete para não serem reconhecidos, fuzilaram um pobre coitado sem antecedentes. A Globo ia trazer a família, ia ter camisa, ia ter passeata, iam fechar aquela rodovia, iam tacar fogo em pneus, iam fazer de tudo. Porque essa é a sociedade, a narrativa, a podridão em que a gente vive. A gente tem que escolher de que lado vai ficar. É bom ficar flutuando entre um lado e outro, né? Mas tem uma hora que você tem que escolher. Segundo erro foi a de avaliação, provavelmente provocada por um item que eu tenho certeza absoluta que a família pode falar daqui a pouco, qualquer momento, que é a falta de treinamento. Falta de treinamento que acontece em todo quanto é órgão, apesar deles receberem um bom salário para a realidade brasileira. São fundos diferentes. E com todos os cortes que existem, provavelmente o treinamento desse pessoal está defasado. Mesmo indo para a rua todo dia. Você vai para uma rodovia, você não sabe o que você vai encontrar. Tá? O terceiro erro do jogo dos 7 erros tem tudo a ver com a conduta e com o anterior. Você nunca pode se atracar ou entrar em luta corporal armado. Se você for fazer isso, pegue a arma e atire no seu oponente. Nunca, 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 nunca se atraque ou entre em luta corporal armado. Porque se você tem uma arma, você tem um elemento de diferenciação. Se houve o atraque, já era para você ter feito uso dela. De forma letal ou não. Mas você já deveria ter feito uso dela. Mas esse terceiro erro, muitas vezes, tem a ver com o segundo, que é a falta de treinamento, e tem a ver com o primeiro, que é o medo. O medo de cair em desgraça. O medo da vida. O medo da vida é maior do que o medo da morte. É incrível, né? O cara tem mais medo de continuar vivendo do que de morrer. E nesse átimo, perde-se uma vida. A quarta, não digo que seja para os casos, isso aqui não é pessoal. A quarta é um erro muito grande, que muitos policiais, principalmente de alta estirpe, mais alta estirpe, fazem ou sentem, que é a falsa sensação de segurança do apelo à autoridade. Eu quero dizer para os meus amigos, né, uma crítica construtiva para os meus amigos policiais que estão aqui, que isso daí só funciona com cidadão de bem. Um cidadão de bem não vai fazer nada com você. Sabe com quem está falando? Olha a minha farda, olha a minha arma, olha a minha viatura. Só funciona com cidadão de bem. E o cidadão de bem, se você falar bom dia para ele, meu amigo, como você vai? Significa para ele a mesma coisa, você sabe com quem está falando. Para um vagabundo não adianta chamar ele de meu amor, meu bem, porque ele, a primeira chance que tiver, ele te engole. Então, é muito importante a pessoa ter humildade no local de trabalho dela. Não falei que foi o caso deles, não, absolutamente. Mas isso acaba criando uma sensação de que eu sou policial, eu estou aqui, eu vou ser respeitado. Você vai ser respeitado, sim, pelo cidadão de bem. É por isso que o PM, nessas situações, ele já vive no lixo, no limiar da sociedade. O PM trabalha com a escória, inclusive com a escória que se opõe a ele, quando você fala em pessoal politicamente. Então, existe isso. Eu não estou querendo aqui ser o dono da verdade, coisa parecida, não. A quinta brabeira dessa situação toda
É o processo seletivo interno. Também não é nada contra esse cara. Só estou aproveitando a ênfase do ponto. A exigência de terceiro grau para funções que não exigem tecnicamente tal premissa. Qual a premissa que você tem para um patrulheiro rodoviário federal ter o terceiro grau? O terceiro grau te deixa mais tempo na escola, te elitiza, ainda mais no Brasil, é um país extremamente elitista. No Brasil, quem tem terceiro grau se julga melhor do que os outros. É verdade. Eu tenho terceiro grau. Você não tem. Cansei de ouvir isso. Isso me magoa nem um pouco. Estou nem aí. Cago e ando. Mas o apelo à autoridade por ter o terceiro grau é diferente. Porque se você tem segundo grau, você está mais apto a quebrar um muro, quebrar uma parede, ser mecânico, bater marreta. Você tem segundo grau, se tiver primeiro, então, você é quase um bicho. E o mundo real não funciona assim. E funções que não têm nenhuma necessidade, mas virou uma fábrica no Brasil de exigência de terceiro grau. Segundo eles, com isso aí você vai melhorar a mão de obra. A mão de obra que você precisa melhorar à beira de uma rodovia, com quem você não sabe com quem você vai tocar, é um Spetsnaz, é um cara do BOP, é um policial altamente treinado, pronto para, principalmente, se precisar matar e não morrer. Matar e não morrer. Policiais existem aos montes, mas existem funções que não devem ser feitas por qualquer policial. Um policial com 1,65 m de altura, 65 quilos, tá? Por mais que ele seja uma mistura de Rambo e mais 4 heróis do filme americano, se ele pegar um cara de 2 metros de altura, 120 quilos de músculo, que vai estar cagando para a autoridade dele, a única chance que ele tem é sacar da pistola e ir no meio da rótula e dar o primeiro. Imobilizante. Dá o segundo e, se necessário for, neutralize o alvo da forma mais justa possível. A exigência de terceiro grau é simplesmente uma máfia, ainda mais no Brasil, num país como o nosso. Nós temos muito mais a ver com a Somália do que com a Suíça. Mas aqui nós criamos uma hierarquização onde nós vamos ficar bons de uma hora para outra magicamente, porque basta você apresentar um diploma de terceiro grau e você está tudo bem. O sexto seria o identitarismo. É ele sim. É a preocupação em agradar a narrativa, que invade a tropa. Ele se mistura lá com o erro de avaliação lá em cima, por falta de treinamento, mas também tem aqui. Também existe aqui. O identitarismo, eu não posso parecer mal. Eu não sou mal. Como dizem alguns, vou falar, vai doer, vou falar. Eu não sou PM. Eu estudei. Não estou botando fogo em tropa. Eu estou falando uma realidade. Estou aproveitando, dedo na ferida do Nordeste, e o Rio, que é violento, mas as 10 cidades mais violentas do Brasil, 8 estão no Nordeste. E muitas são capitais. As capitais mais violentas do Brasil estão no Nordeste. Então está na hora de descer do pedestal. Sermos todos humildes. Temos a verdadeira noção do que está acontecendo, do caos que está acontecendo aqui. Como eu falei, tem uma coisa aqui que anula tudo, que é o fato que se aqueles 2 policiais rodoviários tivessem o peito certo, dado um tiro no joelho ou no peito, ou levado a óbito, aquele cidadão que no final entrou em óbito graças à ação do policial militar, do peão, do desprezado, porque é isso que a PM é no Brasil, desprezado. A PM não faz nada por ele, o que a gente faz por eles? Você ainda dorme, ainda tem, como eu falei, aconteceu uma ocorrência, teve PM para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, ficaram a noite toda, para lá e para cá, e deram conta do negócio. Ótimo. Se eles tivessem alvejado aquele cara, vocês iam ver tudo o que você imaginasse. Tudo, eu já falei aqui. O sétimo erro
A romantização das drogas. Drogas é o maior barato. Vamos liberar. Aquele cara ali é muito mais consumidor de drogas. Ele estava em surto psicótico, provavelmente por falta de drogas ou por ação delas. Hoje, o que nós vemos nas nossas cidades são exércitos de drogados. Eu já falei que, se deixasse por mim, eu pegava aquela Kombi do Eduardo Marinho e distribuía crack até o pessoal morrer de overdose. Você não tem pena, não? Nenhuma. Nenhuma. Eu não como merda. Bota um prato de merda na minha frente, mas é bom, mas eu não quero. Ou então come e segura a tua onda. Agora, comer um prato de merda e querer ter bom hálito, não dá. Aí nós temos a esquerda toda, somando-se aos erros que estão aí em cima, a narrativa de que drogas é aquele negócio, você está vendo filminho, não é mais o noir, não é mais o cine noir, o cine contemporâneo, e o cara senta na sala dele e começa a enrolar seu cigarrinho de maconha, todo filme tem isso. Aí depois pega a menina, leva para a cama, trepam lá, agora já tem gay, trepa. É o seguinte, totalmente desnecessário desenrolar do enredo. Tá? Totalmente desnecessário, todo mundo sabe o que é sexo. Você pega um filme de ação, eu não preciso ficar vendo cena de sexo. Um moralismo, não, porque eu quero ver a narrativa. Eu quero ver a narrativa, eu quero ver o filme. Sexo é uma coisa que cada um cuida da sua vida. Eu nunca aluguei um filme pornô, porque eu acho deprimente. Nunca na minha vida. Todos os meus vídeos cassetes na época, DVDs, todos eles saíram, entraram na minha mão virgens. Nunca passou um filme daqueles. Porque eu não gosto. Eu acho deprimente. Eu acho deprimente um casal transando, um cara com iluminação. Vocês já viram a cena da cena? O cara iluminando aqui, outro comendo um sanduíche, outro comendo uma banana, e o cara, ó, enfia mais para cá, enfia mais para cá. Isso é deprimente. Isso para mim é deprimente, não dá. Então é o seguinte, não é por moralismo. Então, realmente, a romantização das drogas na nossa sociedade leva a isso aí. E o oitavo, que vem de bônus, é a precarização e o sucateamento das Forças Armadas brasileiras. Ué, Rubem, o cara não é fuzileiro, disseram que era fuzileiro. Não, não era fuzileiro, não era. Mas a partir de 99, o bandido do FHC, esse marginal, como eu falei, eu queria que ele durasse 300 anos com dor lancinante todos os dias. Tá? Esse marginal, esse delinquente, tá? Colocou 5 mil conscritos para fora. Botou 5 mil cabos e sargentos das Forças Armadas, não engajados, para a rua. Os caras saíram com a mão na frente e outra atrás. O cara tinha um salário, vamos dizer, em dinheiro de hoje, 10 mil por mês, e no mês seguinte não tem nada. Eu vi o depoimento de um e falou assim, o Brasil só me ensinou a matar. Eu só sei matar. Porque é isso que um soldado aprende de elite, ele só aprende a matar, a neutralizar. Ele pode não matar nunca na vida. Graças a Deus, tomara que não mate nunca. Mas ele é uma máquina de morte. E esse cara foi jogado na rua. A partir desse momento, nós tivemos um disparo qualitativo da mão de obra do crime organizado no Brasil, principalmente no Rio, que foi onde mais esse vagabundo botou gente na rua. E esse cara que estava falando, falou assim, eu já recebi 2 convites para trabalhar para 2 morros, e amigos meus já estão trabalhando. Ou seja, a partir de 2000, nós tivemos uma melhora qualitativa no treinamento, como manuseiam armas, porque militares treinados estavam ali, porque não tinham o que fazer. Se nós não fôssemos o país da hipocrisia, da onde a gente quer parecer o melhor do mundo, era uma coisa muito fácil, tudo bem, vagabundo FHC. Você tem que botar 5 mil irregulares na rua? Ótimo. O cara tem 10 anos lá dentro, tem quase 10 anos. Cara, transfere ele para a PM. Bom, podemos, a lei não permite. Nós somos tão bonitos, né? Tudo é bonito aqui. Tem decreto para botar na tua bunda, para arrebentar com você, assina decreto, assina tudo. Agora é o seguinte, incorpore-se em todos eles as forças policiais. Teríamos ótimos policiais.
já treinados. Aí, ao invés de colocar os 5 mil do lado de cá, colocamos 5 mil no crime. Porque o cara tem que comer, porra! O cara tem que viver, o cara não aprendeu a fazer nada. Eu vi um soldado, um sargento do BOP, não sei se qual foi o flow aí, não sei qual foi, não sei se foi no Glauber, falando que ele era dessa leva e ele pensou em se suicidar. Ele pensou em se matar. Tinha nada para fazer. Ele não sabia fazer nada. Ele estudou, passou para a PM e entrou na PM. Esse cara era para ter sido transferido imediatamente. Não pode, porque nós temos um processo seletivo aqui para isso. Gente, primeiro que é o seguinte, é igual a Patrulha Rodoviária Federal. Vai trabalhar com o pior da história. Os homens dali deveriam vir da PM por seleção. Quem tá, ótimo. Mas de agora em diante. E o homem da PM deveria vir das Forças Armadas. O cara fica 1 ano. Você bota o cara 1 ano, tá, para servir o Exército. Tá? Fica 1 ano lá. Você acompanha os melhores. Acompanha os melhores e resgata. Depois, se precisar um concurso, completa. Agora, o que acontece é, como alguém me relatou aí, um amigo meu, eu não posso dizer, uma prima distante dele, fez um concurso. A mulher nunca conseguiu dirigir, porque tinha síndrome de pânico, fez uma prova escrita, passou, foi para o exame admissional, foi cortada, entrou no escritório de advocacia, desses que se você pagar, eles te dão a causa. Ficou 3 anos pagando metade do salário, 3 anos pagando metade do salário. Metade do salário durante 3 anos no escritório de direito, mas botaram ela lá dentro. Eu tenho que proteger a fonte, eu não posso falar. Uma mulher que tem medo de dirigir, que não pode ver uma arma, que não pode ver nada, é da Patrulha Rodoviária Federal hoje. Porque a justiça não acatou o que profissionais habilitados falaram assim, essa pessoa, essa mulher, como pode ser esse homem, como pode ser qualquer um, não preenche os requisitos mínimos para a função. A gente está elitizando o processo achando que a gente vai dormir no Senegal e vai acordar na Quinta Avenida. A gente pode acordar no inferno.